Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje a gente vai falar um pouco sobre os movimentos verticais no vácuo. Mais especificamente, vamos falar sobre os lançamentos verticais. Bom, por que então a gente está falando de lançamento e não só de movimento? Porque agora a gente vai considerar um movimento que ou começa a partir de uma altura h e é arremessado com velocidade diferente de zero inicial até o solo, chegando com velocidade final v, ou ele é lançado a partir do solo com velocidade, deixa eu trocar essa cor aqui, com velocidade inicial v, zero, diferente de zero, até atingir uma altura máxima h, em que a velocidade final é zero. Certo? Então a gente está pensando aqui em dois movimentos. Ou um movimento em que você sai do solo, chega a uma altura máxima, ou um movimento em que você é arremessado de uma altura em direção ao solo até chegar no solo. Pode ser arremessado para cima também a partir de uma altura h, mas isso indifere, recai no problema anterior. Beleza? Então a gente está pensando ainda em movimentos no vácuo, ou seja, movimentos sem resistência do ar. Beleza? Bom, quais são as equações que a gente vai usar? Né? Quais são os tipos de equação que a gente vai usar para resolver esse problema? Bom, em relação ao espaço, a gente vai usar S igual a S0 mais V0t mais AT ao quadrado sobre 2. Lembrando que V0 agora não é zero, então a gente pode fazer uma ligeira mudança de variável e escrever H igual a H0 mais V0t mais AT ao quadrado sobre 2, em que o H simboliza a altura. Velocidade V igual a V0 mais AT, que era o que a gente usava antes, e a aceleração A igual a uma constante G. Lembrando que A pode ser mais G ou menos G, o que a gente coloca, na verdade, é isso aqui, né? Módulo de G, então A pode ser mais G ou A pode ser menos G. Isso vai depender da referência. Beleza? Então, o que eu estou dizendo é que se você tem um movimento ou de lançamento a partir de uma altura h em direção ao solo, ou lançamento vertical a partir de uma altura h em direção a uma outra altura, né, para cima, você é regido por essas mesmas equações, em que você pode ou não fazer essa mudança de variável, chamando S de H e o A, né, de G. Lembrando que se é mais G ou menos G, vai depender única e exclusivamente da referência. Vamos dar uma olhada então em dois exemplos para entender como é que isso funciona e que tipo de perguntas podem aparecer. Bom, no nosso primeiro problema, vamos imaginar que um objeto é arremessado a partir de uma altura h desconhecida. Então essa distância aqui, ó, ela é desconhecida, h, com velocidade inicial de 5 metros por segundo e a queda toda dura 2 segundos. A pergunta é, qual é essa altura e com que velocidade em módulo ele chega aqui? Ou seja, qual é a velocidade final? Bom, se a gente sabe
Eu vou voltar aqui um pouquinho em cima. Se a gente sabe que V0, V igual a V0 mais AT, como aparece aqui, ó, basta fazer o seguinte. Vamos voltar. Basta fazer V igual a V0 mais AT. Como o movimento é todo para baixo, todo vertical é para baixo, eu vou dizer que para baixo, para onde está apontando a aceleração gravitacional, é a minha referência positiva. Então, tudo que está acontecendo nesse sentido é positivo. Então, a velocidade inicial é 5 positiva. Então, vou continuar aqui, ó. V igual a 5 mais G positivo. G igual a 10 vezes o tempo t, que é 2. Então, continuando assim, a gente vai ter V igual a 5 mais 20. Daí vem V igual a 25 metros por segundo. Ou seja, a velocidade com que ele chega aqui, ó, é de 25 metros por segundo. Essa é a velocidade final do movimento. Bom, mas de que altura ele caiu? Para descobrir essa altura, basta a gente fazer a equação de Torricelli. V ao quadrado, V0 ao quadrado, mais 2A delta S. Ou seja, V final 25 ao quadrado igual V0 5 ao quadrado mais 2 vezes 10. Lembrando de novo que A é positivo, G igual a 10 porque está apontando para baixo, vezes delta S, que é o que nos interessa, né? O H é o delta S. Isso vai me dar 625 menos 25 igual a 20 delta S. Com 625 menos 25 é igual a 300. 300 não, 600. 600 dividido por 20, 30. Então, delta S é igual a 30 metros, que é a altura que a gente está buscando, certo? Então a gente descobriu com que velocidade ele chegou ao solo, 25 metros por segundo, e de que altura ele foi arremessado, que é igual a 30 metros. Beleza? Vamos para o segundo exemplo, que é um arremesso a partir do solo. Muda um pouquinho a dinâmica do problema, mas é muito pouca coisa. Então agora a gente tem um objeto lançado a partir do solo com 100 metros por segundo. Eu quero saber quanto tempo ele leva para chegar na maior altura possível, né, e que altura é essa. Bom, a primeira coisa que eu vou dizer é o seguinte, que a nossa referência está para cima. Então eu vou dizer que para cima é positivo. Se para cima é positivo, como o G está apontando para baixo, então isso significa que A é igual a menos 10 metros por segundo ao quadrado. Bom, então se ele é lançado a partir do solo, a gente vai ter V igual a V0, 100, menos 10T. Lembre-se que agora, né, a gente adotou essa referência. Então esse sinal de menos aqui, ele diz respeito exatamente a essa referência, certo? Bom, mas como é que eu vou descobrir a velocidade? A velocidade, né, aliás, como é que eu vou descobrir o tempo? Para descobrir o tempo, basta perceber o seguinte: na altura máxima, a velocidade final tem que ser igual a zero, porque ele vai poder parar, vai ter que parar na altura máxima para poder cair de volta. Então esse cara aqui é igual a zero na altura máxima, 100
menos 10t. Veja que o sinal aqui faz sentido, porque agora a gente vai ter 10t igual a 100, ou seja, t é igual a 10 segundos. Então a gente descobriu o tempo que levou para o objeto subir até a altura máxima. Então, lembrando que na altura máxima, o que temos sempre é v final igual a zero, certo? A aceleração não é diferente de zero. Cuidado para não confundir. Bom, então a gente já descobriu que leva 10 segundos para ele chegar aqui. Mas qual foi a altura máxima atingida? A gente pode agora usar S igual a S0 mais V0t mais AT ao quadrado sobre 2. Pronto. A altura máxima é o nosso S. O nosso S0 é igual a zero, ele parte do solo. 0. O nosso V0 é positivo e vale 100. Sabemos que o movimento dura 10 segundos, menos, lembrando do que a gente já falou antes, da referência, ó, A é igual a menos 10. Então, sobre 2 vezes 10 ao quadrado. Pronto. Então, só subir um pouquinho aqui. S igual a 100 vezes 10. 1000 menos 5 vezes 100. Então, S igual a 1000 menos 500. 500 metros. Pronto. Essa foi a altura máxima alcançada. E ela foi atingida depois de 5 segundos. Certo? Então é isso. Eu fico por aqui. Até o próximo vídeo e